Bom dia, igreja. Graça e paz. Só para eu ter uma ideia, quantos estiveram no congresso do Nova Unção? Uma boa parte, tá. Lá no congresso nós vimos um pouco sobre o nosso chamado à liberdade. Quem esteve lá acompanhou pelo menos 5 mensagens relacionadas a isso. O pastor Luciano definiu um pouquinho ali o que é e o que não era liberdade. Na última noite nós vimos o preço da liberdade e como nós deveríamos nos dispor a partir dessa liberdade, voltando, descendo do monte, como a gente fala, né? Estar disposto a engajar em relação ao mundo e como proceder. E por conta disso, nas 3 manhãs lá, nós vimos como nós, como cristãos, faríamos esse engajamento, como é que a gente se relaciona com o mundo. E o João trouxe o nosso papel, agora, libertos, em relação à cultura. O pastor Nilo trouxe sobre como se comportar como cidadãos, falar sobre a nossa cidadania, envolver até mesmo a política. E o pastor Vinícius, ou Márcio, ou Cid, falou sobre a liberdade de se expressar em termos de religião e da liberdade de consciência que nós temos. E em seguida, nos últimos 3 domingos, o João trouxe, e para todos que estão indo à célula, foi reforçado durante a semana, esse engajamento em relação à cultura. O nosso papel em relação à cultura. E é o que nós vimos durante 3 semanas, esse reforço. Eu anotei 4 frases que o João colocou desde o primeiro estudo, não para voltar nos detalhes, mas só para a gente lembrar. Ele colocou dessa forma: o engajamento cultural do cristão é esclarecido e sábio. O engajamento cultural do cristão é confiante e humilde. Na segunda semana, o João trouxe: o engajamento cultural do cristão é cristocêntrico. E na semana passada, o engajamento cultural do cristão é crítico. Ele avalia, ele enxerga o mundo de maneira crítica e a cultura do mundo de maneira crítica. Definir cultura, não que seja tão complexo, mas poderia ser trabalhoso. Porque dependendo da visão, se for filosófica ou mais voltada para a religião, a gente teria algumas diferenças. Então, hoje, para simplificar, eu vou tratar como cultura. Pensem num conjunto de ideias, de crenças, valores e hábitos, costumes e até mesmo coisas. Eu sei que coisas é uma palavra muito genérica e muitas vezes não explica nada e explica tudo, né? Mas é um pouco disso, é um pouco tudo. E que caracteriza um certo grupo. Um grupo social, uma comunidade. E a gente pode enxergar essa característica cultural de diversas formas. Como eu falei, ideias, filosofias, crenças, gestos e até coisas. Se eu descrevesse uma pessoa disposta a amarrar uma bomba no corpo e se explodir matando outras várias pessoas em prol de uma religião, a gente tem uma ideia do que eu estou falando. A gente tem ideia, inclusive, de que religião, de que grupo a gente está falando. Se eu falar de pessoas que gostam de vestir camisas coloridas e ir para um estádio, a gente sabe daquele grupo e já sabe todas as características esperadas desse grupo. E a gente tem cultura nesses diversos estratos de sociedade. Pode ser a cultura de um país, de uma religião, de uma torcida de futebol. E vai em pequenos detalhes. Provavelmente não tanto para os mais novos. Mas às vezes um gesto com a mão significa muito e fala muito sobre uma cultura. Alguns vão saber o que isso aqui significa, especialmente se você pensar dos anos 60 para frente, os hippies, o paz e amor. Isso quer dizer muita coisa para alguns, quando você associa com essa cultura. Vocês sabiam que esse joinha, o ok nosso, em algumas culturas,
é semelhante ao dedo médio que a gente faz para ofender, um gesto pode definir muito. Mesmo que não diga nada, diz muita coisa. E você separa grupos completamente diferentes. E um monte de ideias apenas com um gesto. Então, cultura é parte da nossa vida em quase que todos os aspectos. E define quem nós somos. E, meus irmãos, a minha visão, e acredito que de muitos, inclusive da liderança dessa igreja, é que a cultura cristã, hoje em dia, está tão fragmentada, tão fragilizada, que nós estamos perdendo identidade. Conversando com jovens há pouco tempo, eu estava falando disso. Se qualquer um de nós entrar, por exemplo, num mosteiro, num templo budista, aqui no Brasil, na Índia, na Europa, isso parece mais ou menos o mesmo. Um templo católico é o mesmo. Um estádio de futebol parece estádio de futebol e torcida em qualquer lugar do mundo. Agora, aqui em Brasília, se você entrar em 10 igrejas evangélicas, há uma chance de que as 10 sejam completamente diferentes. Nós não temos uma identidade mais. E hoje, nós vamos fazer uma leitura em Daniel 1 e um pedacinho de Daniel 2. Daniel 1 vai começar logo no primeiro versículo dessa forma. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Obrigado. A parte que eu mais tive que estudar provavelmente foi esse versículo. Porque, apesar de filho da dona Ana, eu falei, eu vou precisar rever toda a história aqui para entender o que estava acontecendo. E é interessante porque eu peguei os livros, inclusive, que ela me recomenda, e é fenomenal toda vez que a gente estuda um pouco de história e vai entender esses contextos. E vejam só, depois do período ali dos reis, Saul, Davi, Salomão, o reino se dividiu. Reino do norte, do sul. Israel, Judá. Israel praticamente já não existia como o Estado de Israel aqui mais, porque tinha sido dominado pelos assírios, ao norte. E aquela região toda, como até hoje, vive em guerra. As disputas são enormes por ali. E quem disputava o reino de Judá ao sul era o Egito. Mas é interessante como, e aqui Nabucodonosor, até onde eu consegui ver, neste exato momento, apesar de ser chamado rei, ele era o príncipe, ele era o comandante do exército, seu pai. Estrategicamente, aproveitando inclusive dessa guerra toda, norte e sul, assírios e os egípcios, e todo o embate entre eles, a rivalidade que existia entre norte e sul, de forma bem estratégica, ele domina toda a região. E aqui começa esse Império Babilônico. Nós vamos perceber, não só hoje, mas inclusive nos próximos 8 domingos, o pastor Nilo vai trazer aí 3 mensagens ainda relacionadas a essa cidadania e como nós continuamos nesse engajamento em relação à sociedade, mas que o povo de Deus é perseguido, atacado, de diversas maneiras. Aqui a gente está falando de guerra, está falando de uma cidade sitiada, mas sempre com propósitos.
Vejam só, não precisa abrir, eu vou ler 3 textos rápidos aqui em Jeremias, mas olha o que aconteceu. Vinha o rei Josias, reino de Judá. O rei Josias era alguém que tentava ainda manter a cultura de Deus ali, tentava trazer para o povo a importância de permanecer obedecendo às leis, obedecendo todos os rituais, adorando a Deus, servindo a Deus. Mas então, o povo não queria isso, e depois que Josias deixou o trono e seus filhos assumiram, vejam o que Jeremias diz. Eu vou começar lendo Jeremias 22, 8 e 9. Muitas nações passarão por esta cidade, falando de Jerusalém, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhes responderá: porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram a outros deuses, e os serviram. O povo de Deus estava sendo atacado, norte, sul, todo lado. E, em vez de perseverar, em vez de sustentar, de acreditar e confiar em Deus, eles abandonaram o Senhor. Em Jeremias 22, falando aqui do rei, já descendente do rei Josias, esse que era bom: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito. Um pouquinho mais para frente, estou lendo a partir do 13, mas eu vou pular alguns pedaços. Jeremias ainda fala assim: reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? O que ele está dizendo é, por acaso, e nesse contexto aqui, o que você tem, e o cedro representava um luxo ali do rei. Você acha que por isso você é alguma coisa? Olha só, acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Você hoje é rei e tem o que tem por causa do seu pai, mas você é um rei mau. Basicamente é isso que está sendo dito. Um pouquinho mais para frente diz o seguinte: não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Como se sepultam um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. O rei e o povo estavam se desviando completamente dos caminhos de Deus. E por isso, mais para o final aqui no versículo 25, Jeremias 22, 25, diz: entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Eu sei que aqui nós estamos falando de guerra, nós não moramos em Israel, nós não estamos enfrentando uma guerra aqui, hoje em Brasília, nesses moldes. Mas a visão que eu tenho é que a igreja de Cristo hoje, no mundo, pode até ser chamada de povo de Deus, como era chamada aqui. Pode até ter algum relacionamento. Tinham profetas falando aqui. Mas a igreja não anda nos caminhos do Senhor. Até porque o caminho é um só. E se nós não temos uma identidade única, pode ser que uma esteja, mas quando nós falamos dos quase 2 bilhões de cristãos no mundo, essa é pelo menos a contagem que se tem por aí, eu não acredito que 2 bilhões de cristãos estejam fazendo diferença, servindo a Deus e andando no caminho correto. A visão que eu tenho é que uma boa parte dos que hoje são os cristãos, evangélicos, reformados, seja como for, e é difícil até colocar uma palavra para identificar, muitos não têm andado no caminho do Senhor. E é interessante que aqui a gente lê sobre o rei ser entregue a outro rei, uma cidade ser sitiada.
E isso tem tudo a ver com cultura. Vamos para Daniel 2 agora. Desculpa, Daniel 1, 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, exatamente como está dito em Jeremias, rei de Judá. E alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Nabucodonosor leva o rei e leva os utensílios do templo. Em todos os momentos de dominação de um reino, de um império em relação a outro, o que sempre acontecia, até porque praticamente todas as nações, todos os estados, todos os povos ali tinham esse relacionamento muito forte com o seu ou seus deuses. Uma forma de mostrar essa dominação era, a partir do momento em que tomei Jerusalém, entro no templo. O que tem dentro do templo é precioso, porque, e isso não só Jerusalém, mas praticamente todos os povos, tudo aquilo que era sagrado costumava ser feito em metais preciosos. Então tinha um valor, e tinha também um valor sobre a maneira de dominância de um povo com o outro. Por isso que não só foram levados, mas foram levados para a casa dos outros deuses, dos deuses caldeus. Aquilo quer mostrar para o povo de Deus ali que os deuses caldeus dominam sobre o Deus dos judeus. Essa é a mensagem que é passada ao se tirar os utensílios do templo. E, meus irmãos, isso é cultura e é o que acontece hoje. O que temos de precioso, a palavra, o ensinamento, até mesmo as liturgias, o culto que nós temos, tudo isso está sendo transformado de maneira sutil, não tão clara como simplesmente eu pego os objetos do templo e levo, mas o mundo tem prevalecido, inclusive, dentro da igreja. A gente brinca e faz até piada sobre igreja de parede preta hoje em dia. Porque é uma denominação já, as igrejas de parede preta. Mas pensem bem e vejam só, eu não estou afirmando que necessariamente um costume, um gesto, é pecado, é desobediência a Deus. Lembram que eu falei? Em um lugar isso tem um significado, em outra região, no Irã, no Iraque, isso tem um significado completamente diferente. Mas a impressão clara que eu tenho é que a nossa preocupação muitas vezes é nas luzes que vão aparecer aqui, na fumaça que tem lá no Congresso para dar um aspecto muito interessante no louvor, e que são coisas que a gente está trazendo do mundo e sobrepõe a cultura, o ritual, os costumes, os hábitos que nós tínhamos como cristãos. Utilizar os utensílios do templo era uma maneira de uma cultura se sobrepor à outra. Eles simplesmente desfizeram o templo, queimaram tudo? Não, continuava lá. Mas era necessário, inclusive, continuar para mostrar como uma cultura dominava sobre a outra. Muitas vezes o que para nós parece ser não tão importante como a liberdade de cultuar, de ter um templo, de poder nos reunirmos, se não nos atentarmos para como a cultura do mundo pode sobrepor a nossa, sem aniquilar, sem destruir, nós podemos estar deixando e perdendo a nossa identidade, as nossas características. Prova disso, como eu falei, se você entrar em 10 templos, são 10 cultos, se é que são cultos, completamente diferentes. Daniel 1:3. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio
alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento. Por acaso, essa eu estou lendo na Nova Versão Transformadora também, tá? Por isso pode estar um pouquinho diferente. Que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, algumas vão trazer como sabedoria, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. E em algumas versões vai falar a língua e a cultura da Babilônia. Vejam como a guerra de cultura age. Eu falei sobre sinais, gestos, falei até de coisas. Mas tudo isso, na verdade, é uma batalha travada na mente humana. Tem a ver com o entendimento, tem a ver com o psicológico de cada um, os sentimentos, tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a sabedoria. É interessante porque são dessas características, 3 são bem claras, vejam só: conhecimento, entendimento e bom senso, ou sabedoria. O que o rei buscou nesses jovens eram essas características. E por que saudáveis e de boa aparência? Se nós fôssemos o povo de Judá, iria levar só quem tem uma boa aparência como o Diogo? Com toda essa saúde? O objetivo de ensinar essa cultura, o propósito de ensinar a essas pessoas que já eram conhecidas por sua inteligência, pelo seu conhecimento, sabedoria, e com uma boa aparência, uma boa apresentação, a gente vai ver no versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Lembra que eu falei que Nabucodonosor tinha estratégia. O Egito e a Síria chegaram a fazer uma aliança, uma coalizão para tentar defender a região da Babilônia, e não conseguiram. Eram rivais há tantos anos que eles já tinham se enfraquecido. O rei Nabucodonosor tinha estratégia. O povo judeu foi tomado. Escolha os jovens, sábios, inteligentes, cheios de conhecimento, com uma boa apresentação, traga para cá, e nós vamos fazer um curso de formação de 3 anos. Por quê? Porque nós vamos aproveitar todas essas boas características e mudar a identidade, mudar a cultura deles. Nós vamos ensinar a cultura que é nossa. Por quê? Porque eles vão me servir. Hoje, imagine que um país como o Brasil dominasse um outro país com uma cultura muito diferente, o Japão. Por causa da Marília e João que falaram que era muito legal visitar o Japão, e eu falei, para mim, não, eu não entendo japonês, eu ia ficar perdido, não é uma viagem que eu gostaria de fazer, a cultura é muito diferente. Se por algum motivo o Brasil dominasse um país com uma cultura tão diferente, com uma língua completamente diferente, e mandasse alguém como o Diogo lá, com toda essa boa aparência, seria fácil que eu pudesse chegar e dizer para todos os japoneses: eu sou o novo governador. Confie em mim que eu vou tomar conta e eu vou saber como viver e como tocar esse país. Não funcionaria muito bem. O que Nabucodonosor estava fazendo é como se nós pegássemos alguns japoneses inteligentes, sábios, de boa aparência, trouxesse, ensinasse tudo o que nós queremos, mandassem de volta para serem os governadores, os diplomatas, as pessoas que iriam liderar esse lugar que foi sitiado. No caso,
específico aqui não era necessariamente como um governador ou um diplomata, e a gente vai ver que, porque essa era a forma de governar, era um pouco mais mística, vamos dizer. Tinha adivinhos, astrólogos, tinha ciência, tinha até medicina. Então, trazendo para o que estava acontecendo aqui, semelhante a esse exemplo que eu dei sobre o Japão, Nabucodonosor trouxe Daniel, seus amigos e outros jovens, para que esses aprendessem e pudessem auxiliar Nabucodonosor a continuar o domínio que eles tinham sobre Judá, sobre o norte, sobre o sul, sobre todas as terras que a Babilônia tinha. Como é que poderia fazer essa dominação? Cultura. Quem era o alvo aqui? Os jovens inteligentes, com bom entendimento, com um raciocínio muito bom. Isso era estratégia. Irmãos, quantos pastores nós já vimos que estudaram muitos anos, que foram bênção muitos anos, e que por causa da mentira da cultura do mundo, hoje servem a cultura do mundo para dominar inclusive dentro da igreja. Quem nunca viu isso acontecer? Quem nunca viu pastores, pessoas preparadas, caírem na conversa, serem mudados, entrarem nessa mente que o mundo cria, exatamente para servirem um propósito que não é o caminho de Deus, e para criar toda essa fragmentação, para acabar com a nossa identidade? Quantas vezes nós não vimos isso? Essa é exatamente a maneira que o mundo opera. Desde antes de Jesus. A mentira que o diabo contou lá para Adão e Eva já tinha esse propósito. É sutil, é para mudar, é para transformar a mente. E o que a gente vê, inclusive, no Novo Testamento? Que nós é que deveríamos transformar a nossa mente para manter a nossa identidade, ou melhor, para manter a identidade de Cristo em nós. Daniel 1, 6 e 7. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. O que significava o nome de Daniel? E de seus amigos? Todos lembram? Eu não lembro de cor, então eu anotei. Mas vejam só. E essa raiz El de Daniel, essa pelo menos a gente não esquece, que toda vez que você vê esse El dentro do povo de Deus, ali está se referindo a Deus de alguma forma. Então Daniel, Deus é o meu juiz. Por que o nome dele foi mudado para Beltesazar? Lembra que eu falei que os utensílios foram levados do templo para a casa do Deus dos caldeus? Bel é esse Deus. Então Daniel, que tinha em seu nome Deus é o meu juiz, passou a se chamar para os caldeus Tesouro de Bel. Tesouro desse Deus. Uma das primeiras coisas que foi feita é, vamos mudar a identidade das pessoas. Não é a maneira como a gente se relaciona, chamando pelo nome. Eu sei quem é o Pedro. E se tiver mais de um Pedro, e falar assim, é o Pedro do João, eu sei que é aquele Pedro ali. Pelo nome. Quando se falava Daniel, todos sabiam ali quem era Daniel. Mas ele não era mais Daniel para os caldeus. Ele era o tesouro desse outro Deus. Essa era a intenção. Parece até pouco, mas não é.
tem vários detalhes pequenos ou que parecem pequenos, culturais, que fazem muita diferença. Eu não vou nem repetir, mas eu não sei se foi no ano passado ou retrasado, um youtuber falou algumas besteiras sobre Hitler e foi cancelado. Alguns dias depois, um cara na Jovem Pan fez um gesto. Ele foi dar um tchau. Eu não vou repetir porque ele foi demitido só por isso, foi um problema danado. Eu não vou nem dar o mesmo tchau. Mas ele levantou a mão e isso foi associado também a um gesto nazista. Ele perdeu o emprego por causa disso, foi cancelado. O mundo procura, nos pequenos detalhes, nos pegar. Um gesto com a mão. A nossa identidade tem que ser levada muito a sério, muito a sério. Eu tenho a felicidade de ter nascido na casa de Dona Ana e Sr. Alcides. Em algumas coisas ele é muito, muito, muito sério. Se eu pedir para ele me dizer todas as palavras que eu usei aqui, que eu poderia ter usado diferente, ele vai saber dizer. Ele sabe palavra por palavra assim, ó, essa expressão não foi tão boa. Ele é muito preocupado com as palavras. E quer ver uma das coisas que eu aprendi? O tal do palavrão não tem espaço. É besteira? Não, não é. A gente consegue, inclusive, te mostrar na Bíblia, não é besteira. Mas já perceberam, como dentro da nossa igreja, isso não é levado tão a sério assim? Eu não vou repetir as palavras, porque é desnecessário isso. Mas na nossa linguagem, é normal o uso de palavras que não deveriam fazer parte. Não preciso dizer quais são. Mas a gente não dá importância porque é só uma palavra. Eu nem quis dizer isso. Todo mundo sabe que o que eu quis dizer foi outra coisa. É só para mostrar como eu estava nervoso ou empolgado. Sim, use outras palavras. Está empolgado? Dê glória a Deus. É necessário um linguajar desse? Porque a única coisa que isso vai fazer é nos parecer um pouquinho mais com o mundo. Só. É só isso, porque não engrandece e não edifica nada. Mas esses pequenos detalhes a gente acha que não tem importância. Quer ver outra coisa que, e eu sei, é até um pouco polêmico, mas que eu aprendi na casa do pastor Alcides? Nós estamos chegando na época da Páscoa. O que muita gente vai fazer? Comprar ovos de Páscoa. O que a gente aprende que é a Páscoa? Em Êxodo está escrito, e distribuíam ovos de chocolate. Não era assim? Nunca foi, nunca foi. Mas, Diogo, é só chocolate. Comer chocolate é pecado? Não. Vou repetir. Comer chocolate não é pecado. Em Êxodo, em Levítico, ali não está escrito que havia essa proibição. Mas será que de pouquinho em pouquinho a gente não deixa entrar um pedacinho do mundo para desviar a atenção? Eu acho lindo a árvore de Natal. Eu acho muito bonito. Já vi até gente fazendo piada que no Brasil não serve muito, porque não devia ser um pinheiro cheio de neve, era para ser um piquezeiro com algumas coisas assim. Mas eu tive a felicidade do trabalho me mandar a Nova York bem no mês de dezembro, e eu fiquei hospedado num hotel em frente a uma árvore de Natal enorme que aparece naquele filme Esqueceram de Mim 2. É imenso e é bonito. E eu tive que dar uma volta, a empresa me mandou para Nova York, para ficar em Manhattan, eu fui conhecer a cidade. É bonito. É muito legal. Naquela época fria, todo mundo anda elegante, todo mundo anda bonito. E enquanto tudo que eu via e achava bonito, pode ter certeza, o que não passava na minha cabeça era Jesus nasceu.
porque eu apreciava o que estava vendo ali. Está errado, é pecado, nós estamos proibidos de fazer. Não, não estamos proibidos. E, de novo, eu não estou dizendo que isso é pecado. Como meu pai nunca teve em casa, eu sempre quis ter. E no ano passado eu comprei pela primeira vez uma árvore de Natal. Desse tamanho, retrasado. Horrorosa. E eu trouxe de viagem, ela dobrou um pouco, ficou feia. Eu desanimei e depois eu procurei a Hortência e falei, não, eu quero. Eu acho bonito e eu quero ter uma árvorezinha aqui em casa. E ela comprou, eu não vou saber o nome agora. Alguma coisa limão, parece um pinheirinho assim, num vasinho bonitinho, ela comprou desse tamanho. E a planta era bem bonitinha. E eu tentei enfeitar. Ficou horrível, porque eu não conseguia colocar aquelas bolinhas, e ficou um negócio pendurado mal feito, assim. E 3 dias depois ela ainda meio começou a murchar. Foi uma decepção muito grande. Falei, sabe uma coisa? Estou perdendo tempo e dinheiro. Comprar de plástico na próxima, né? Agora, irmãos, quantas vezes pequenos detalhes que a gente diz isso não tem importância, a gente deixa entrar. E 1, 2, 3, 10 detalhes começam a fazer parte da nossa vida. Os nomes estavam sendo mudados. Aqui ainda, como a gente leu ali no versículo 5, fala das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Assim essas pessoas seriam mantidas por 3 anos. Lembram do curso de formação? Vamos ensinar a cultura? Eles vão ser mantidos com a mesma comida que o rei comia. Não é que eles viviam na presença do rei, nas festas. Eles estavam num curso de formação. Mas eles comiam bem. E aqui, inclusive, pode haver uma ou outra divergência em relação a por que, no versículo 8, Daniel diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A gente está falando só da comida. Daniel aqui era escravo. Ele era um servo, ele era um escravo. Por que ele era um escravo? Se ele quisesse simplesmente sair e voltar para casa, ele podia? Não. Então ele era um escravo. E quando se fala das finas iguarias do rei, pode dar uma impressão de que ele tinha um quarto grande e luxuoso no palácio, andava por ali à vontade, mas eu diria que é como a diferença entre uma cela com 10 prisioneiros e uma cela individual com alguns livros e algum luxozinho. Mas é uma cela. E Daniel percebeu, lembra o que falava sobre conhecimento, sabedoria, entendimento? Daniel entendeu, ele sabia que até aquilo, esse pequeno detalhe que era só comida, estava ali para contaminar a mente dele. Para ele se acostumar com os hábitos dos costumes. Nabucodonosor era inteligente e estrategista. Ele sabia que o povo de Daniel tinha leis a respeito da comida. Eles não podiam comer qualquer coisa. Seja porque eram sacrificadas ou não, ou o tipo de animal que estaria ali, ou o modo de preparo, de alguma forma, o que Nabucodonosor queria era tirar a cultura de Daniel, o modo de viver, o modo de agir, a maneira até de se alimentar, porque tudo isso, aos poucos, durante 3 anos, iria mudar a cabeça de Daniel. A palavra mais importante para mim nesse versículo e talvez nesse texto é resolveu Daniel. Algumas Bíblias vão trazer como decidiu. Por que eu acho tão importante? Nós temos um preparo. Como João usou o termo, nós somos esclarecidos, nós temos estudos sobre a Bíblia há muitos anos aqui na igreja. O que falta é decisão, é resolver. De que modo? Firmemente, como diz aqui que Daniel fez. Eu decidi, eu não vou me contaminar. É só comida.
talvez a gente precise de uma decisão. Talvez você precise resolver firmemente mudar a sua linguagem. Essa pode ser a brecha. Às vezes pode ser algo muito maior. Às vezes é uma árvore de Natal. Eu acredito que é tudo isso de uma vez. E cada um vai saber onde precisa firmemente se controlar para não se contaminar, para não deixar essa cultura do mundo que está sendo imposta e acabando com a identidade da igreja, mudar quem nós somos. E olha só, Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Vejam o que diz em Daniel 1:10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Tem muita gente no mundo se sujeitando à cultura do mundo por medo, mas disposta a ouvir o que Daniel tem para dizer. Lembram da boa aparência? De ser bem apresentado? Um dos motivos que Nabucodonosor queria é porque, se você leva uma pessoa de boa aparência, que fala bem, que se veste bem, é mais fácil de ouvir, é mais fácil de simpatizar com a conversa, é mais fácil de ter empatia. O mundo muitas vezes está pedindo o nosso conselho, mas com medo da cultura em que eles vivem. É assim que a cultura tem trabalhado. E aí Daniel falou, já que é assim, para não te fazer mal, pode trazer que eu vou comer. Não. Daniel 1:11-16. Vamos ler esse pedaço todo. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu os experimentos 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Nós podemos influenciar a cultura. Daniel era escravo. O rei deu uma ordem. Mas Daniel teve sabedoria para negociar, para lidar, para conversar. E quem já estava causando mudanças ali era o povo de Deus. O que aconteceu aqui foi um testemunho. Daniel falou, 10 dias, experimenta a gente, deixa eu te provar. Quem é que não tem um colega de trabalho, um vizinho, que vive tudo que a cultura do mundo tem colocado para todos aí fora, mas que na hora do aperto não vem pedir um conselho, uma oração? E qual é o nosso posicionamento? Ora pelo meu pai, ele está doente. Vou orar. Precisa de alguma coisa? Ou você acredita que Deus, o Deus que cura, que salva, pode transformar a vida dele e do pai dele? E fala, experimenta o meu Deus para você ver. Até numa situação de escravo, subjugado, Daniel não deixou isso para trás e não deixou a identidade dele. Versículo 17-21. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos.
Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Isso aqui é, depois de Daniel se posicionar, Deus o abençoou. Deus o protegeu, Deus cuidou. Eu trabalho com um grupo de brasileiros tem um bom tempo para umas empresas americanas. Hoje nós somos 4. Os 4 tementes a Deus. Sabe o que é interessante? Todos os lugares por onde nós passamos. E em termos de trabalho, de técnica, a gente erra. Faz besteira às vezes, se confunde, como qualquer outro. Mas a postura de servos já fez uma diferença enorme. O vice-presidente da empresa um dia falou assim, ó, como nós temos que receber dos Estados Unidos para o Brasil, às vezes dá um problema danado financeiro. E o vice-presidente falou, ó, não importa o motivo, tudo que os brasileiros falarem que é para pagar, vocês pagam. Se eles errarem, deixa que eu resolvo. Porque com eles ninguém mexe. Desse jeito, 4 amigos, por acaso. Não é porque nós somos os 4 melhores da empresa, são 600 e tantas pessoas. Não somos. Tem gente até mais inteligente lá. No meu caso, Deus não deu, como a Daniel, 10 vezes mais do que todos os outros. Mas é a nossa postura. Semana passada, esse vice-presidente me ofereceu uma posição de liderar um time. E ele falou assim, porque você é um líder servo. Simples assim. Simples assim. É o mundo, são pessoas ímpias. E eles veem a maneira como nós vivemos, eles veem a nossa cultura, e felizmente dessa vez, para a glória de Deus, ele pôde ver uma postura em nós 4 de servos. E ele falou, os brasileiros são assim. Tudo que nós precisamos, eles estão dispostos a fazer. Infelizmente, a gente não pode dizer que todo brasileiro, 200 milhões, seriam assim. Mas graças a Deus, nós 4 ali conseguimos passar, pelo menos ali, essa identidade. Infelizmente, eu mesmo não posso dizer o mesmo de todos os meus vizinhos, de todas as pessoas que eu me relaciono. Gostaria, e quero, e é o que eu tenho buscado. Eu queria ser o vizinho que todo mundo no condomínio fala assim, aquele lá é o servo. Em alguns casos eu não tive oportunidade, em outros eu sei que eu não fui atrás. Como é que vocês têm vivido em relação à comunidade onde vocês estão? Como é que nós, igrejas, temos servido ao Jardim Botânico aqui? Será que a visão que as pessoas têm do Ministério 1 a 1 no Jardim Botânico é como Nabucodonosor viu a Daniel? No capítulo 2, agora vai ser um pouquinho mais rápido, eu vou pular alguns pedaços. Que vejam só. Aconteceu tudo isso. Nabucodonosor teve um sonho. Sei que a maioria conhece a história. E ele procurou, lembra que eu falei daqueles místicos, os astrólogos, adivinhos, todos os sacerdotes de Deus Bel ali? Ele procurou a esses, os sábios dos caldeus, e falou, eu quero que você diga qual foi o meu sonho e o que ele significa. A ideia é, vocês é que dizem para mim, rei Nabucodonosor, como é que nós vamos proceder, vocês preveem o futuro, vocês estudam os astros, as estrelas e dizem o futuro. Então olha para o passado, diz o que eu sonhei e diz o que significa. E eles, obviamente, falaram, ó, não dá, né, isso aí ninguém nunca fez. Se você quiser que eu te diga onde você vai aplicar dinheiro na minha casa, mês que vem, eu posso dizer porque foram os astros que disseram. Mas o passado não dá. Ninguém nunca fez.
Nabucodonosor ficou furioso com isso. Percebeu a mentira. E falou, pois se não adivinharem, vão morrer. E decretou que todos os sábios iriam morrer. Quem é que estava ali na escola dos sábios? Daniel e seus amigos. E aí vejam só. Daniel 2, 17 e 18. Chegou a Daniel a mensagem do decreto de que todos iriam morrer. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Sabe o que nos falta um pouquinho? Comunhão. Estranho falar isso no dia do café da manhã, né? Estamos aqui tomando um café juntos, podia estar em qualquer outro lugar, mas não, estamos juntos tomando um café, estudando a palavra de Deus. E amanhã? Segunda-feira. E terça? E quarta? Ah não, quarta eu tenho célula. Aí eu volto. E quinta? E sexta? E sábado? Uma boa parte da nossa fragmentação de identidade, de cultura cristã, é porque nós passamos o tempo praticamente todo no mundo, vivendo as coisas do mundo e vivendo pouco o reino de Deus. Uns 2 anos atrás, a Lia me fez um convite para um jantar. 1 ano e pouco, né, Lia? Foi maravilhoso. Estava lembrando com o Jonathan hoje. A Mama fez um ceviche. E até 1 mês atrás, eu detestava ceviche. Tinha experimentado umas 3 vezes. E eu falei, Jonathan, é um peixe cru com vinagrete. É horrível. Ele falou, isso não é ceviche. Você tem que comer um de verdade. E ele me convidou a Mama, que preparou. E foi sensacional. Hoje eu digo, eu gosto de ceviche, da Mama. Aquele vinagrete com peixe cru, não. Falta às vezes um pouquinho disso. Em vez de se contaminar com as especiarias do rei, por que não compartilhar comida um na casa dos outros? Um peixe, como foi lá na casa da Lia. Falta convivência. Porque na hora que as coisas apertam, Daniel não foi sozinho para o quarto pedir a Deus. Ele chamou os amigos, ele chamou os irmãos. Ele falou, gente, vem cá, olha o que está acontecendo. E juntos vamos procurar a solução. Como? Pedindo misericórdia a Deus. Porque eles pecaram e erraram? Não, pelo que estava vindo de fora. O quanto comunhão e vida de oração têm sido características da cultura da nossa igreja Ministério 1. Vocês acreditam que, olhando para nós, fala, ali é uma igreja de muita comunhão e convivência e oração? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que não. Daniel 2, 19 a 23. Deus agiu. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Não foi obrigado, Deus, por ter me mostrado o sonho. Eu reli esse texto ontem à noite para preparar aqui e o que mexeu comigo foi, por que é que eu, quando oro a Deus, não oro assim? O Deus que controla as estações, o que estabelece reis.
Será que eu percebo isso no meu dia a dia? Será que eu vivo tão forte essa comunhão, a oração, a busca por Deus, que esse é o Deus que eu enxergo? Deus estava abençoando e Daniel não parava de bendizer e glorificar a Deus, porque a glória era dele, porque Daniel sabia que sem ele, ele seria morto. Eu vou dar um salto para Daniel 2:27. Mais uma vez Daniel foi se posicionar. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel glorificou a Deus e foi na presença do rei, aquele rei que tinha ordenado matar todos os sábios, e falou assim: esses sábios não são de nada. Gente, quantas vezes nós temos receio de pregar a palavra por ofender alguém? Alguém puxa um assunto sobre aborto no trabalho, sobre essas questões de identidade de gênero, sobre liberação das drogas. E a gente fica pisando em ovos, cheio de dedo para falar. Daniel falou assim: esses caras não são de nada porque só existe um Deus. E foi ele que te deu esse sonho. E eles não podem revelar porque eles não servem a esse Deus. Essa foi a postura de Daniel diante do rei que tinha naquele momento a intenção de matá-lo. Lembra que o João falou de confiança e humildade? Mas confiança. Daniel 2:47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. É o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Daniel tinha acabado de contar todo o sonho e tudo o que ele significava. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. E o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Deus é soberano. Deus é Deus. E o mundo enxerga e vê isso quando Deus age através de nós. Quando nós nos posicionamos, quando nós não temos medo de dizer que Deus é Deus. Perceberam como aqui fala Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não fala de Beltesazar, fala Daniel? Lembra da identidade? Daniel era Daniel. Eu não vou ler muitas outras passagens, apenas mais uma. E aí é o último pulo bem grande. Nós vamos ler agora Daniel 5. Depois de tudo isso, Nabucodonosor, que era um rei maluco e perverso, e estava ali cumprindo a vontade de Deus para punir o povo que desobedecia, como a gente viu no início. A gente sabe, por exemplo, da fornalha, da história da fornalha, dos 3 que foram jogados. A gente sabe de Daniel na cova dos leões, essa história todo mundo sabe. Não quer dizer que depois disso a vida dele ficou tranquila. Não. E não quer dizer que depois de alguma vitória, sua vida vai ficar tranquila e que nada mais o inferno vai buscar atuar. Mas depois de tudo isso que aconteceu e as outras coisas que viriam, Daniel preservou sua identidade. Depois de Nabucodonosor veio um outro rei chamado Belsazar, Daniel 5. Lembra dos utensílios do templo? Belsazar pegou os utensílios do templo, alguns, inclusive alguns cálices, e servia vinho para ele, para as esposas e concubinas numa festa.
E lendo Daniel 5, é aquela passagem que diz que uma mão apareceu e escrevia na parede. E o rei se apavorou. Fala dos joelhos batendo, de medo, de pavor do que estava acontecendo. E olha o que diz em Daniel 5, 11 e 12. O rei estava com medo, o rei estava apavorado do que estava acontecendo. Uma mulher do rei veio e disse: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Era Daniel. Seu pai colocou o nome de Beltesazar. Talvez alguns ainda se lembrem desse nome, mas eu estou falando é de Daniel. Ele preservou a identidade dele. Nossa igreja precisa de uma identidade. Uma identidade genuinamente cristã. Amém, irmãos?